Pessoal, tudo bem? Hoje vai ser o dia em que nós vamos falar aqui da tão famosa trajetória do herói. Eu resolvi gravar essa tela aqui para poder ir falando com vocês o passo a passo, porque eu acho que fica mais fácil visualizando, não é? Antes de eu falar mais profundamente a respeito dessa trajetória e desses passos, eu quero reforçar que a escrita não é algo engessado, tá? Eu vou apresentar a vocês aqui 12 passos e não é porque um livro tem todos ou porque não tem todos que o livro é bom ou que o livro é mau, tá bem? Na verdade, um livro pode não ter todas essas etapas e ser um excelente livro. E pode ter todas essas etapas e ser um livro medíocre. O que eu quero dizer para você é que, em termos de estruturação de enredo, isso é uma ferramenta muito boa para escritores. Por quê? Eu não sei se vocês já leram na sua vida alguns livros e ouviram algum filme que você vai lá ver e as cenas são confusas, volta e vai no tempo de uma maneira meio complicada, você não consegue perceber direito qual é o conflito do personagem e no meio da história acaba a história. Esse tipo de história dificilmente ela cai no gosto popular. Geralmente são aqueles filmes e livros que o pessoal chama de cult, não é? Que vão até para algumas salas de cinemas assim, um bocadinho mais renomadas, mas não caem assim no gosto popular, o boca a boca, né? Não é assim tão enfático como em determinados livros. Depois, se você ainda não conhece esses 12 passos da trajetória do herói, eu posso te dizer uma coisa, daqui para frente, nunca mais você vai ver um filme ou ler um livro sem reconhecer todas essas etapas. Isso vai ficar tão claro para você. Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre isso e aprendi sobre isso, eu fui ao cinema ver o Homem-Aranha. E eu ria sozinha durante o filme, porque era tão evidente essas etapas no filme, sabe? Era tão claro para mim, eu falei, nossa, como é que eu nunca tinha percebido isso? Então podemos dizer que é um pouco uma forma do bolo? Podemos dizer. Eu uso. Não, e acho bom? Acho muito bom. Uso nessa ordem que eu vou apresentar para vocês? Claro que não. Podemos mexer à vontade aqui nessa ordem, tá bem? Eu vou explicar nessa ordem porque é mais fácil, mas não significa que precisa ser nessa ordem. O que aconteceu é que Campbell identificou, né, ali algumas características similares em histórias de sucesso. E Vogler reconheceu na obra de Campbell algum dos 12 passos que ele considerou mais importantes para formar livros e filmes que poderiam ser um best-seller. Ou seja, livros e filmes que caem no gosto popular têm algumas características em comum. E ele, nossa, que brilhante isso! Então quer dizer que se um livro e filme tem essas características, há uma maior probabilidade dele vender mais, dele cair mais no gosto popular. Então, ele hoje, para vocês terem uma ideia, nenhum filme, não é, de Walt Disney e Hollywood se faz sem entrar dentro deste modelo que eu vou apresentar aqui para vocês. E que não é nada assim tão do outro mundo, tá bem? Então nós vamos começar a falar aqui do mundo comum, né? Quais são esses 12 passos? Mundo comum, chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com um mentor, travessia do limiar, testes aliados e inimigos, aproximação do objetivo, provação suprema, desfecho, caminho de volta, depuração, retorno transformado. Tá bem? Então vamos aqui abaixo dar uma olhadinha o que seria mais ou menos cada um. E você vai poder, pessoal, montar o seu enredo. Às vezes as ideias ainda estão um pouco nebulosas. Nossa, eu tenho uma ideia aqui de um livro que eu quero escrever, mas eu não sei muito como montar. Isso ajuda muito novos escritores a montar ali a estrutura do seu livro, não é? A gente sabe que tudo começa lá na ideia, depois tem o tema, público-alvo, etc, 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 né? Quem faz os meus cursos já sabe, tem todas aquelas etapas até que a gente chega na estruturação do enredo. E isso aqui pode nos ajudar muito antes dos próximos passos, que seriam super importantes também
e que nós vamos, nos cursos que eu dou sempre, depois disso aqui eu ensino, que é o argumento, esqueleto, etc. Pronto, vamos lá. Mundo comum. O que é o mundo comum? É o cotidiano do herói. Não é porque está escrito mundo comum que tem que dizer que ele tem uma vida super comum, super calma. Ele pode ter uma vida caótica, mas o cotidiano dele é caótico, é aquilo mesmo, e a vida dele é horrível. Mas aí você começa o livro mostrando aquele cotidiano dele, seja bom ou seja ruim, tá bem? E mostrando quais são as motivações que movem aquele personagem no cotidiano dele, ok? Depois disso acontece um chamado à aventura, gente. Eu vou tentar fazer isso bem de forma resumida e simples para que qualquer pessoa que veja esse vídeo consiga entender. O que é o chamado à aventura? É algo que quebra o cotidiano desse camarada. É algo que quebra o cotidiano do personagem principal, seja bom ou ruim. Ele é chamado para algo diferente. Então vamos aqui criar uma história de um filme, eu não vou dizer o nome do filme para não dizerem que eu estou dando spoiler, vamos dizer uma história de um filme em que uma mulher está lá trabalhando na vida dela, super tranquila numa empresa, ganha bem, está lá super mega bem no trabalho dela e mostra ela indo para o trabalho, voltando para o trabalho, cuidando da casa, ela mora sozinha, tem uma mãe que ela fala às vezes ao telefone, mundo comum da personagem. Do nada, um dia ela chega no trabalho, o chefe dela chama ela na sala e fala assim, olha, mês que vem, como você é uma funcionária espetacular, excelente, maravilhosa, e ela vai achando que vai ser promovida, você vai virar diretora. E aí ela, uhul, é o que eu estava esperando nos últimos 10 anos. E ele fala, você vai ser diretora de uma nova filial que nós vamos abrir lá no Confins do Judas. E ela, what? O quê? Como assim? É um chamado a uma aventura. O chamado aventura pode ser algo bom, algo que o personagem já desejava muito, ou pode ser algo que ele não queria, definitivamente. E, em geral, a história fica mais interessante quando há a recusa do chamado, não é? Quando há a recusa do chamado, ou seja, ele, tipo, eu não quero isso, eu não quero. Isso acontece muito em filme de super-herói, né? Quando ele descobre ali que tem superpoderes, e aí ele, opa, não quero isso pra minha vida, isso vai complicar muito a minha vida, não quero. Então vamos supor que essa nossa personagem aqui, ela não quer ir pra essa cidade, pra essa fábrica. E aí ela fala pro chefe dela que ela não quer se mudar, que a vida dela já tá ali na cidade grande, que ela não quer saber, Deus me livre e guarde ela ir pro interior. E ele fala, olha, vai pra casa, vai pensar e amanhã você me dá uma resposta. E aí ela sai daquele escritório arrasada, trabalha ali há tanto tempo, investiu tanto, sabe? E aí ela não quer, ela tá muito chateada, tá? Nessa situação aqui, a recusa do chamado, né? Não quero sair da minha zona de conforto. Isso acontece muito conosco, não é? Então, isso já começa a criar uma identificação com o leitor, o medo às vezes do novo, não é? Mesmo que o leitor seja uma pessoa mais arrojada, todo mundo tem medo de algo, todo mundo tem medo de mudança, né? Daquele friozinho na barriga, alguns mais, uns menos. E aí já começa a criar ali uma identificação. E então essa personagem tá lá pensando na vida e de repente ela tem um encontro com um mentor. Esse mentor, gente, não significa assim, sei lá o quê, como é que se diz? Uma pessoa espiritual, um líder espiritual. Pode ser, mas pronto. Esse mentor pode ser até uma criança que ela encontrou na rua e que fala uma frase que vai despertar algo nela. Esse mentor pode até não ser uma pessoa. Pode ser uma situação que ela vive dentro de casa, algo que cai no chão e quebra e que, pum, dá uma iluminação nela. Ou seja, algo acontece, né? Ou algo ou alguém acontece na vida do herói que fala, você precisa disso, tá? Então vamos dizer que essa personagem chega em casa e ela tá lá super arrasada com aquela coisa de que talvez tenha que se mudar para outra cidade. Ela liga uma secretária eletrônica e tem uma mensagem da mãe, que já mora sozinha também, dizendo que a mãe teve um diagnóstico de uma doença terrível e que ela vai precisar fazer um tratamento caríssimo e que a filha vai ter que ajudar financeiramente. E, obviamente, se ela for diretora daquela outra empresa, ela vai ganhar mais, embora tá indo para um lugar que ela não queria ir. E esse vai ser o, entre aspas, encontro com o mentor desta personagem. É algo que vai motivar ela em direção à aventura, querendo ela ou não. Tô aqui dizendo numa situação em que ela realmente não quer.
mas poderia ser uma situação em que ela já queria e tinha medo, e algo acontece para motivar ela para ir em frente para a aventura, tá bem? Então, passado esse encontro com o mentor, nós chegamos aqui na travessia do limiar. O que é a travessia do limiar? A travessia do limiar é quando ela dá o primeiro passo em direção à aventura. Ela nem sabe se aquilo é o melhor para ela ou não. Às vezes ela toma essa decisão e às vezes ela é empurrada para esse destino, né? Depende da história, né? Às vezes a pessoa muda para um outro lugar contra a sua vontade. Vamos supor que seu livro fala de um adolescente que os pais vão mudar de país e ele é obrigado a ir, não é? Ele não escolheu ir, mas ele foi. Ou seu herói pode estar indo para o desafio porque quer e está super afim, tô indo para o desafio. Ou ele pode não querer, mas ele tomou a decisão porque viu que aquilo era o mais certo a se fazer naquele momento. Vamos supor que o caso aqui da personagem da história que estamos aqui a criar é uma mulher que, pronto, vou ter que ajudar no tratamento da minha mãe, vou ter que ir para essa cidade pequena. Que droga. E aí ela começa a arrumar as malas, começa a alugar apartamento à distância, e essas cenas a gente vai chamar ali da travessia do limiar, ela indo para o aeroporto ou para a estação de trem, pegando o trem, indo para aquele lugar. Isso é a travessia do limiar. Depois disso, nós temos os testes aliados e inimigos. Esses testes aliados e inimigos são as pessoas que vão aparecer no decorrer da história, alguns que vão ajudar essa pessoa, alguns que vão testar se realmente ela quer ficar ali, alguns que vão parecer amigo no início e vão virar adversário, alguns que literalmente vão ser inimigos, né? E alguns que vão, atrapalhadamente ajudar ali o herói na história dele. Então vamos supor que ela chegou lá na nova empresa que ela vai dirigir, numa cidade pequena, e ela vai dar a primeira reunião para os funcionários, e ali já vai ter um pessoal da cidade que pensa, uma cidade pequena, pensa muito diferente dela que veio de uma cidade grande, e ela começa a falar para eles e dar uma palestra como se eles compreendessem todo aquele linguajar de marketing técnico, e fica todo mundo olhando para a cara dela com aquela cara de paisagem. E aí logo um se levanta para reclamar, o outro se levanta para defender ela, ficam do lado dela achando que vão ajudar, e outros já querendo botar um monte de obstáculos, começam ali a se levantar. Todo mundo que vai facilitar e dificultar a vida da personagem, tá bem? Nós temos aí uma etapa para começar a mostrar essas pessoas também que são super importantes na história, não é? Depois nós temos aqui a aproximação do objetivo. Vamos supor que um belo dia, não é? O chefe dela liga para ela e fala assim, olha, se você fizer essa empresa faturar X, eu trago você de volta para cá, para ser diretora aqui na empresa onde você trabalhava. E aí ela, meu Deus, é isso que eu quero, é tudo que eu precisava. Ele dá a ela um objetivo para ela correr atrás. E aí ela começa a correr atrás e faz de tudo para aquela empresa dar certo. E ela tenta falar mais a linguagem dos funcionários, e ela tenta se aproximar deles para as coisas poderem fluir melhor. E aí vem as dificuldades, e ela vai aprender, vai se reinventando, vai aprendendo a lidar com as dificuldades, vai aprendendo a compreender melhor pessoas diferentes dela, e vai fazendo de tudo para aquilo ser um sucesso. Né? A gente começa a correr atrás de um objetivo, toda história tem um objetivo, tem um conflito a ser resolvido. E aí a pessoa vai lá correndo atrás daquele objetivo. Mesmo que você esteja escrevendo uma biografia, é interessante você saber essas etapas da história, ou um livro de autoajuda, porque tudo isso você cita exemplos de seres humanos no seu livro, não é? De experiências humanas. E aí você pode citar mais ou menos tentando colocar tudo isso, toda essa estrutura dentro da sua narrativa. Pronto. Então vamos supor que ela se aproximou do objetivo, ela finalmente conseguiu bater a meta que o patrão botou para ela, então, e o objetivo dela é qual? Voltar para aquela cidade e ser diretora lá. Só que nisso ela já passou por um monte de coisas, tá, gente? Porque esse pedaço de aproximação do objetivo e de testes aliados e inimigos, isso aí, bota aí que 60% do livro acontece aqui, tá bem? Com todas as situações. Então ela vai lá e bate a meta que foi imposta pelo patrão dela lá da empresa antiga. Uau, que máximo! Ela fica super feliz, tem uma festa ali para comemorar e tal. E aí, vamos botar aqui a aprovação suprema, tá bem? Qual é a aprovação suprema? Ela quer voltar, o vilão dela, no caso aqui, é ela mesma, né? Se fosse uma história de super-herói, é aqui que o herói confrontaria o vilão, por isso que eu botei até aqui esse exemplo. Mas no caso dessa personagem aqui, para ficar mais claro,
Ok, ela alcançou o objetivo, agora ela pode voltar. E aí ela olha aquele pessoal daquela cidade pequena, que ela trabalhou tanto junto com eles e melhorou a vida daquela cidade, melhorou a vida daquelas pessoas, fez algo grande pela primeira vez na vida dela, ela conseguiu implementar uma empresa sólida, conseguiu ajudar aquelas famílias a terem emprego, e hoje aquelas pessoas admiram e gostam dela, e ela, e agora? Será que eu quero voltar para aquele lugar? Será que eu quero abandonar tudo isso para voltar para lá só porque eu quero aparecer para os meus amigos que eu fui promovida? É a aprovação dela, não é? É a aprovação suprema dela contra ela mesma. E por fim, nós temos aqui o desfecho. Ou seja, aqui é onde o plot se fecha. Lembra do plot? Conflito principal. O plot se fecha aqui. Ou seja, ela vai decidir se ela volta, se ela não volta. O que ela vai fazer, ok? Da vida dela, se for um caso de super-herói, tem aqui um desfecho também, né? Se ele venceu o bem ou o mal ou não, etc. Tá bem? É aqui que se dá, que a gente fecha o maior conflito da história. Depois nós temos aqui o caminho de volta, tá bem? O caminho de volta é como se fosse a recompensa da pessoa. Então vamos supor que no caso da nossa personagem aqui, ela com muita dor no coração, ela decide ir embora e ela fala, não. Eu vou embora, eu vou voltar para lá, eu vou finalmente assumir o meu lugar. Ela já conseguiu pagar o tratamento da mãe dela e ela, vou voltar. E ela vai embora, mas ela vai embora com aquela tristeza no coração. E ela volta para o lugar de onde ela saiu. Só que quando ela chega agora na cidade grande, tudo incomoda ela. As pessoas não se cumprimentam igual na cidade onde ela estava. As pessoas mal olham para ela. Quando ela entra no escritório, toda sorridente, cliente que vai receber milhões de parabéns, o pessoal nem sabe que ela voltou. Cumprimenta ela, e aí, como é que foi lá? Tipo, não dá nem muita atenção. E ela vê que, na verdade, ela nem é querida ali naquele lugar que ela passou tanto tempo, sabe? E ela começa a fazer ali uma autoanálise de tudo, desse começo e até mesmo desse prêmio que ela correu tanto atrás, tá? E seu caminho de volta é fazer o personagem principal voltar ao seu estado inicial e fazer uma análise sobre ele. Depois nós temos aqui a depuração, ok? Na depuração, primeiro, né, os underplots se fecham aqui. Todos os problemas não acabados da história, os subconflitos, por exemplo, se a mãe dela ficou curada ou morreu, é aqui que vai acontecer. Se ela, antes de ir embora, tinha um namorado e ela brigou com ele, quando ela volta, eles vão reatar ou vão ficar separados? Tudo isso se resolve na depuração. Inclusive, às vezes, ela pode ter uma grande decepção ou o desfecho que aparentemente já tinha acontecido pode mudar completamente na depuração. Você tem um segundo desfecho. Por exemplo, sabe quando você pensa que um herói matou o vilão? Ok, o desfecho. Aí passa, ele volta para casa, tudo. Na depuração, você descobre que o vilão não morreu. Isso pode acontecer principalmente se for um livro ou um filme que tem uma continuação. Tá bem? Pode acontecer isso aqui. Então a depuração é isso. Vamos fechar aqui os subconflitos. Se o seu livro é um livro de série ou é um livro que vai ter continuação, é aqui que você começa a abrir um novo grande conflito para o próximo livro, porque o conflito do próximo livro vai ser diferente desse, provavelmente. Então você já começa a dar indícios do próximo conflito aqui na depuração para o próximo livro. Tá bem? Já começa a deixar dúvidas e tal. E por fim, o retorno transformado, ok? Desse personagem, né? Vamos supor que aqui, ou ela realmente voltou para onde ela estava e está muito feliz e ali ficou, mas nessa história que nós criamos aqui agora, não, ela não está feliz. Ela não está feliz, não. Ela está super infeliz, sabe? Ela não ficou bem de ter voltado e ela quer mesmo é voltar para aquela cidadezinha lá. E aí ela volta, porque ela já teve um olhar diferente sobre aquela situação inicial e agora ela volta com um novo olhar sobre a vida. E é isso que as pessoas gostam muito de ver nas histórias, é isso que as pessoas gostam muito de ver nos livros e é isso que faz muitas vezes um livro virar best-seller. Mesmo que o final seja triste, mesmo que o final deu tudo errado, mas se houve uma transformação no interior do personagem ou nas pessoas à volta dele, ou o espectador vai sentir essa transformação nele. E é isso que faz com que as pessoas gostem tanto de um livro ou de um filme. Eu tentei ser bem resumida, mas obviamente vou deixar aqui as indicações na descrição do vídeo dos livros que eu recomendo para que vocês se aprofundem muito mais aí nesse assunto, tá bem? Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos!